E a grande informação dessa tarde é a venda do zagueiro Igor Gomes. Isso mesmo que eu quero te trazer nesse vídeo, porque o Internacional está muito próximo de vender o atleta para um time do futebol dos Emirados Árabes Unidos. Nesse vídeo eu quero te trazer mais atualizações sobre essa situação, falar também sobre a coletiva de D'Alessandro no começo dessa manhã, que já começou a criar um certo tom de rivalidade no Clássico Grenal, e falar também sobre Alexandre Bernabéu, porque um jornalista escocês atualizou como é que está a situação lá na Escócia. Se o Celtics, primeiro, tem interesse na volta do jogador. Segundo, o que o Celtics planeja fazer com o Bernabéu. E terceiro, o quanto que ele pede. E é esse também que eu quero te trazer nesse vídeo. Mas antes, roda a vinheta. Boa tarde, colorados! Começando aqui com novas informações sobre o Internacional, e só antes de começar com esse vídeo, não esquece de deixar o teu gostei, te inscrever no canal e ativar também aqui o sininho de notificações, que é muito importante. Além disso, vou deixar também para vocês no primeiro link na descrição o Ativo Ultra, que é o melhor estimulante para você que quer ter uma melhora na performance entre quatro paredes. Uma cápsula dura mais de 4 dias, é para homens de todas essas idades, não perde tempo, clica no primeiro link na descrição e compra agora mesmo o Ativo Ultra, tá bom? Vamos começar então aqui com novas informações do Internacional. O Inter que nesta manhã fez uma atividade aberta, e dentro dessa atividade aberta que o Roger Machado conseguiu fazer, a gente teve algumas novidades, boas e negativas. Negativas no sentido do Augustin Rogel, que é um jogador que tem uma lesão muscular, vai ficar de fora desse jogo do próximo domingo contra o Vitória, e com isso Clayton Sampaio deve ser o titular. Por quê? Por uma situação que eu vou te explicar daqui a pouco envolvendo o Igor Gomes, que foi o que eu falei no começo do vídeo. Mas a gente também tem uma notícia boa. Bruno Tabata voltou a treinar normalmente e pode ser novidade desse time do Internacional para o próximo domingo. A grande dúvida é quem sairia do time, se sai Gabriel Carvalho ou se sai Wesley. Porque com a volta do Bruno Tabata, o técnico Roger Machado pode fazer duas situações. A primeira, jogar com 3 meias, Bruno Tabata, Gabriel Carvalho e Alan Patrick. A segunda situação, que era a ideia inicial dele, jogar com 2, ou seja, Tabata e Alan Patrick, ou Alan Patrick e Gabriel Carvalho com o Wesley de ponta esquerda. Essa vai ser uma situação que o Roger Machado só vai definir no treino de amanhã do sábado. Mas o que eu quero te falar também é sobre a coletiva de D'Alessandro, que deu uma entrevista hoje às 8 horas da manhã no CT Parque Gigante, e dentro dessa entrevista ele foi questionado sobre diversas situações. Primeiro, sobre o trabalho de Roger Machado, dizendo, olha, ninguém acreditava que o Inter ia ter essa arrancada, que o Inter tem um dos melhores times dos últimos anos, mas isso não é o suficiente para ganhar títulos. Foi uma das aspas que disse o Alessandro, mas a principal delas que eu quero trazer para vocês foi sobre uma aspas que ele pegou junto falando sobre o Clássico Grenal. Sim, D'Alessandro falou sobre o Clássico Grenal, óbvio, ainda tá meio que longe o Clássico Grenal, mas a gente já sabe que é daqui 3 rodadas. O Inter joga agora contra a equipe do Vitória, depois o Inter tem um confronto contra o Corinthians, e depois o Inter tem quase que uma semana cheia para a partida contra o Grêmio, e a gente sabe que o Grêmio vive uma situação muito complicada no Campeonato Brasileiro. Se perder pro Botafogo nesse fim de semana, por exemplo, já pode entrar na zona do rebaixamento. E bom, pegando as aspas do Alessandro, eu quero pegar essas duas que foram as principais coisas que ele disse. A primeira, não é um jogo qualquer, temos que focar no que a gente faz. O que acontece no outro lado, temos que olhar. Ver, sempre que o adversário está pior ou melhor que nós, isso tem que dar força para nós. E aí a segunda aspas, ele volta a falar o que ele falou na primeira. E a melhor coisa que ele tem para dizer é que se o outro lado está pior que a gente, tem que ser um incentivo. Essa é a principal fala do Alessandro, dizendo, olha, se eles estão pior que a gente, se eles têm chance de ser rebaixado, isso tem que ser um incentivo. Se a gente tem chance de derrubar eles de novo, igual o Inter fez lá em 2021, naquele Grenal do Beira-Rio, onde o Inter vence por 1-0, com o gol, obviamente, naquele momento que o Inter fez, quase que foi um gol do Edenilson, na real. Nesse momento, o Inter pode fazer essa situação de novo. Só que agora, na verdade, gol do Tyson, perdão, só que agora a situação é um pouco diferente. O Grêmio tem mais 2 rodadas até o Clássico Grenal, tem agora o Botafogo fora de casa e depois tem o Fortaleza, que é um jogo atrasado. Depois desse jogo atrasado, aí é o Clássico Grenal. Só que eles não vão ter tempo para treinar. O Inter vai ter uma semana inteira até o jogo contra o Grêmio. O Grêmio não, porque ele vai ter que fazer esse jogo atrasado contra o Fortaleza. E o Inter só não faz o jogo atrasado que é contra o Flamengo, porque tem Copa do Brasil no meio de semana. Como o Fortaleza já está eliminado, o Grêmio vai aproveitar essa situação para matar todos os seus jogos a menos. Então, até nisso, o Inter vai ter uma vantagem. A gente sabe, falta bastante ainda, um pouco mais de 2 semanas para o Clássico Grenal, mas ainda assim é uma situação que já começa a ser falada dentro do estádio Beira-Rio. Agora, outra situação que eu quero falar para vocês é sobre Alexandre Bernabéu, porque um jornalista lá da Escócia conversou com o Rodrigo Oliveira, que é um jornalista da Rádio Gaúcha, e falou sobre a permanência ou não do Alexandre Bernabéu no Internacional.
A gente sabe, por meio da própria direção do Inter, que o passe fixado do Alexandre Bernabéu no Inter é algo em torno de 8 a 10 milhões de euros. Sabendo disso e partindo desse pressuposto, a gente já sabe que é uma negociação difícil. Mas o que o Celtics pensa? Começou a sair lá nos jornais escoceses que o Bernabéu tá fazendo boas atuações no Internacional, que ele tá fazendo um bom desempenho. Só que ele é muito queimado no Celtics, por um motivo. O atual treinador do Celtics, que na época, quando ainda tinha o Alexandre Bernabéu, ele era uma opção, ele tinha feito alguns atos de indisciplina. Quais são eles? Chegar atrasado, por exemplo, em reuniões, né? Ser um cara que não estava bem nos treinos, e por isso ele foi descartado do Celtics, e o treinador hoje do Celtics, que é o mesmo daquela época, não gostaria do cara de volta. Então o Bernabéu tá muito mal na foto dentro do Celtics. E além disso, o Celtics tem outros 2 laterais esquerdos que são muito bem cotados por lá. Dito isso tudo que eu falei, o Celtics não quer o Bernabéu de volta, independente do que ele esteja jogando. O que o Celtics quer é vender o jogador e reaver o investimento que foi pago quando contratou ele do Lanús. Quanto que o Celtics pagou naquela época? 4 milhões de euros. É isso no mínimo que o Celtics quer para reaver o investimento que foi feito lá atrás. Partindo também desse pressuposto, a gente sabe que, no mínimo, o Inter vai ter que desembolsar 4 milhões de euros para comprar o Bernabéu. O passe fixado é acima disso, né? A gente está falando de 8 a 10 milhões de euros o passe fixado. Vai variar de como que vai estar o euro na semana que o Inter fizer a negociação, né? Vai variar muito desse sentido. Mas, nesse momento, o que o Inter tá tentando fazer é a primeira coisa, um reempréstimo, algo que eu acho muito difícil de acontecer. Mas o Inter tem que tentar, até porque tentar é de graça. Segunda situação é aí sim comprar parte dos direitos econômicos. Comprar 50%, comprar 60%, 70%, daqui a pouco não comprar a totalidade do Celtics. E aí, por meio dessa porcentagem, gastar 2, 3 milhões e meio, no máximo 4 milhões de euros. É isso que o Inter quer fazer com o Alexandre Bernabéu. Muito cedo para falar se ele vai ficar ou não no Internacional. Tendência, bom, a gente tem 2 partes boas. O Inter quer a permanência dele, o Bernabéu vai fazer de tudo para ficar no Internacional e o Celtics quer vender. O primeiro match a gente já tem. O que falta agora é os clubes entrarem no acordo por uma renovação nos valores da compra do Bernabéu. E aí que é o principal problema. Tendência que ele permaneça no Internacional, mas ainda é muito cedo para cravar essa situação ou até mesmo próximo disso. O Inter ainda está numa fase inicial de negociação, nada além. Outra situação que eu quero trazer agora, Igor Gomes. Informação trazida inicialmente pelo Jorge Nicola, também trazido pelo Jeremias Werneck, é que o Inter está vendendo o Igor Gomes para a equipe do Shabab Al-Ahly, que é um time dos Emirados Árabes Unidos. Recentemente, o Igor Gomes renovou o contrato com o Internacional, ele estava com o contrato acabando no fim desse ano, e ele tinha renovado o contrato até final de 2026, até para o Inter ter essa segurança para uma venda. A gente sabe que o Inter não conseguiu realizar a venda do Vitão, que era a venda que o Inter queria fazer na metade desse ano para o Real Betis. Era uma venda onde o Inter ia conseguir 10 milhões de euros limpos. Com essa não venda, o Inter precisava vender outro jogador e o próprio Inter externou isso para nós. A gente precisa fazer uma venda. E essa venda vai ser a de Igor Gomes. Os valores giram em torno de 4 a 5 milhões de euros. Por que giram em torno de 4 a 5 milhões de euros? Segundo Jorge Nicola é 4, segundo Jeremias Werneck é 5. Mais ou menos essa situação. Então a gente está falando de 24 a 27 milhões. Vamos arredondar? 25 milhões é o que o Inter está vendendo Igor Gomes. 25 milhões por um zagueiro reserva, contestado e que nem toda torcedora do Internacional gosta. Baita de uma venda. O Inter está vendendo esse jogador e tu vai perguntar agora. Bom, o Igor Gomes vai agora ou vai no fim do ano? A janela dos Emirados Árabes não está aberta. Essa é uma situação que a gente sabe que pode mudar, mas a tendência é que ele só vai embora no fim da temporada. Mas eu não posso confirmar ainda 100% para vocês, porque foi uma informação que inclusive saiu há 5 minutos atrás. Eu nem ia trazer essa informação e quando eu ia apertar para gravar o vídeo apareceu essa informação. Então tô trazendo aqui para ti. Não consegui ainda ter o máximo de detalhes possíveis sobre a janela de transferências, como funciona lá os gatilhos dos Emirados Árabes, mas a tendência é que ele só saia no fim dessa temporada e o Inter ganhe 25 milhões de reais. E aí a gente parte lá daquele começo. Quanto que o Inter já vendeu nessa temporada? O Inter já fez mais de 100 milhões em vendas. Colocando essa venda do Igor Gomes, a gente está falando que o Inter vendeu 125 milhões de reais. Qual que era a meta orçamentária? 135. Falta 10 milhões. Então o Inter falta fazer mais uma venda ainda. Ou o Inter ainda pode conseguir, daqui a pouco pensando no Johnny, que está meio que vendido já para o Tottenham, ainda aí daqui a pouco o Inter possa contar com essa situação. Mas o fato é, o Inter está muito próximo de bater aquela meta lá atrás, que era uma meta de vender em atletas mais de 130 milhões em ativos, tá bom? Esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Volto logo mais com as informações. Valeu, falou e foi!